Olá, galera do SESEC, alunos do SESEC. Estamos de volta aqui, a nossa quinta aula de História. Agora nós vamos trabalhar com os alunos aí, ó, os objetivos, né, do estudo de História. Então, quais são os objetivos de História? Estudar o passado para entender o presente. Ó, estudar o passado para entendermos o presente aí, ó, para entender o presente. Essa que é a grande finalidade, o grande objetivo de estudar história, né? Então, na história também nós vamos aí desenvolver noções de temporalidade, de tempo, igual eu trabalhei com vocês, de documentos, de memória, de patrimônio e propiciar, criar condições para que o aluno tenha esse contato, ó, com o passado, né? Para que ele tenha um contato com o passado. Outra coisa que nós temos aqui, muito importante, né? O aluno, nós estudamos história, e uma coisa que precisa ficar muito bem claro aqui, ó, nós precisamos levar o aluno a reconhecer, que um fato histórico, que um fato ou uma narrativa histórica, ela não é neutra, e também ela não é única. Ó, não é única e não é neutra. O que o aluno precisa de entender em relação a isso aqui? O fato histórico, o jeito de contar a história. Um historiador, ele vai contar uma história do que aconteceu na cidade. Ele vai contar de um jeito. Amanhã ou depois, um outro historiador vem fazer essa mesma investigação, ele pode contar de uma outra forma. Então, os fatos históricos não é único, ó, não é único. Não existe um só ponto de vista. Existem vários. E também ela não é neutra. As pessoas que fazem a história colocam a opinião. Indiretamente, nós partimos do passado para entender o presente. Quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, principalmente Esparta era uma cidade que vivia constantemente em guerras no passado, lá na Grécia Antiga. Então, tinha um código. As crianças que nasciam, eles eram levadas a um conselho. Esse conselho ia observar se a criança era forte, se era robusta, se não era doentinha, se não tinha algum problema físico. Se tivesse, a criança era sacrificada, era morta na hora. Então, para os dias de hoje, isso é um absurdo. Mas, na época, isso era uma coisa normal. Os pais tinham os filhos e levavam para o conselho. Se o filho não pudesse viver, eles voltavam para casa normal, aceitavam isso de boa. Era uma cultura da época. Então, hoje, nós observamos isso como um absurdo. Naquela época, era uma coisa normal. Porque quando o jovem estava em fase adulta, ele já era preparado para a guerra, ele precisava de ser forte. Então era essa cultura da época, não tinha tecnologia, não tinha ciência, não tinha medicina que tem hoje. Então era o costume da época. Então cada tempo tem a sua cultura, tem os seus pontos de vista, vamos dizer assim, tá certo? Então, além de levar o aluno a observar um fato histórico, a escutar, a ler, interpretar, comparar, analisar, ou seja, nós vamos tentar levar o aluno aí, ó, a formar o seu próprio pensamento. E não é só a respeito de história, é a respeito dos fatos do dia a dia. As pessoas são enganadas hoje com facilidade. Propaganda. Você já prestou atenção quanto que as pessoas são enganadas através de propaganda? Compram um produto porque a propaganda diz que aquilo é bom, está na moda. Às vezes compra um sapato, um calçado que vai machucar o pé, mas está na moda. Então isso, o que nós queremos é levar o aluno a formar o seu próprio pensamento, o seu próprio ponto de vista crítico. O crítico não é só de criticar, não, é de saber o que é correto, o que é certo, o que é melhor para você. Política é outro ponto também que as pessoas enganam a gente com facilidade, né? O político, quando ele quer voto, você já prestou atenção, né? E tá na época das eleições, fica tudo muito bom, tudo muito bonito, né? E tal. Depois que ele ganha, que ele pega serviço, como diz aqui no interior, ele te dá as costas. Então nós não podemos concordar com isso. E também nós não podemos direcionar o aluno. Ele é que tem que formar o seu próprio pensamento.
né? Nós não podemos. Aqui na história a palavra que é menos falada aqui é verdade. Por quê? Porque nós estamos aqui para trabalhar com o aluno, para ele montar o seu senso crítico e para ele ter o seu próprio ponto de vista. Então a verdade para ele vai ser de acordo com aquilo que ele pensa. Agora ele tem que pensar, não pode deixar os outros pensar por ele. Isso não é função do aluno, né? Então, organização de ideias, por exemplo. Um outro ponto interessante que nós temos, ó, na história, é estudar aí a origem da espécie humana na Terra. É isso mesmo, ó, a origem da espécie humana na Terra. É aqui que começa tudo, ó, na Terra. Então, nós temos algumas vertentes aí, nós temos alguns pontos de vista aí, para a gente estudar, né, essa origem da espécie humana aqui na Terra. Então, como que nós vamos observar isso aí? Existem duas possibilidades mais comentadas. Não é que existem só essas duas, as mais comentadas. Que é o quê? Que é a origem através do criacionismo, né? Essa teoria aqui, a teoria do criacionismo, é que nós somos oriundos de um Criador, né, de Deus, né, que criou o homem lá, aquela história contada lá num dos primeiros livros da Bíblia, lá o livro de Gênesis, né, que fala que Deus criou a terra, os animais, né, o mar, a vegetação e deu isso tudo para Adão, né, e percebendo que Adão estava meio tristezinho lá no paraíso e tal, aí Deus, né, colocou ele para dormir, tirou uma costela e fez a mulher, aquela história de Adão e Eva, e dali nós surgimos, essa é a história do Criador, né, a história aí contada, né, pelo nosso poder superior, que na nossa concepção aqui é Deus, né? Então é uma das áreas muito conhecida, muito falada, e nós respeitamos, porque a história não está aqui para confrontar, para duelar com nenhum tipo de hipótese, leva essa daí também em consideração, mas a mais aceita, né, pelos historiadores, aí, pela ciência, é a teoria da evolução, ó, das espécies, e isso mesmo, ó, contado aí principalmente, né, naquele livro lá, a teoria das espécies, de Charles Darwin, né, biólogo, cientista que, né, pesquisou aí no século XIX 5 continentes e desenvolveu essa teoria aqui da evolução das espécies, né, é o evolucionismo, que é essa vertente aqui, que o homem foi se desenvolvendo aí através dos tempos, né, que a espécie humana ela vai evoluindo através dos tempos. Então nós temos aqui, né, que a formação da Terra possivelmente foi em torno aí, né, de 4,6 bilhões de anos para cá, a formação da Terra. Mas a espécie humana, o primeiro tronco que deu origem, né, que vai dar origem, segundo essa teoria aqui da evolução das espécies, que vai dar origem ao surgimento da espécie humana, é o surgimento do Australopithecus, né, que isso aconteceu provavelmente por volta aí, ó, de 3,5 milhões de anos, né? Então, através dessa evolução lá dos Australopithecus, vai dar origem a esse surgimento aqui. Deixa eu ver se eu dou conta de escrever aqui o nome Australopithecus aqui, esse nome científico, né? Deixa eu apagar aqui que o negócio não ficou bom, a posição aqui não está legal, mas deixa eu escrever aqui. Então, deixa eu olhar direitinho aqui para não errar. É assim mesmo? Vamos lá? É isso mesmo. Ó, até os dias atuais. Então é o que nós temos aqui de evolução das espécies. Geralmente a gente leva em consideração aqui na história, por se tratar de uma ciência, de algo que se estuda, né? O quê? A teoria aqui do evolucionismo. Mas também não estamos aqui para confrontar com nenhuma outra, tá certo? Então a partir desse momento nós vamos observar aí a ação humana através dos tempos, né? A ação humana através dos tempos e todo o seu desenvolvimento. Então aqui a quinta parte da aula de história. Daqui a pouquinho a gente volta finalizando esse conjunto de aulas hoje aí com a sexta parte de aula de história aqui, para a gente fazer essa grande introdução para o aluno entender o que ele está estudando, para que serve história. E aí sim ele partir para os assuntos específicos, que nós também vamos trabalhar com vocês aqui na sequência. Valeu? Até daqui a pouco.